A parte que eu sei é a parte que ele me contou, né? Vamos dizer assim. E então é a visão dele, mas sempre houve uma preocupação muito grande nessa origem que você falou, porque ele no fundo, é o seguinte: o nosso avô, ele era um suíço que veio para cá e na verdade, largou a nossa avó quando meu pai tinha 7 anos. E eles tinham uma vida assim bem apertada, na verdade, no interior de Jundiaí, né? Jaí não. Jundiaí Não. não era Jundiaí, eles moravam na Penha, na verdade. E a minha avó tinha origens em Jundiaí e eles moravam na Penha e eu sei que, assim, muito cedo, eles já teve a preocupação de que se ele não, enfim, não tivesse um trabalho rentoso que ganhasse a vida, eles não sobreviveriam, né? Então, esse dilema para ele foi sempre assim: procurar uma coisa que assim, o bem-sucedido da família era um bancário. Isso é respondendo a pergunta que ele falou, da onde vinha essa questão de bancário, de trabalho e tal. Então, ele teve. Eu sei que ele passou a. Apesar de fazer filosofia e adorar a arte e a cultura, ele tinha essa espada de que não se sobreviveria se ele não tivesse um trabalho remunerado, né? No fundo era isso. Então, isso aí o atormentou alguns anos, até ele conseguir emprego no jornal, na verdade. Porque a família ajudou ele a conseguir emprego em banco, que Exatamente. era o emprego que a mãe dele, a minha avó, achava, né, que era o que daria certo. A irmã dele foi trabalhar, estudou filosofia também, tudo isso, mas também foi trabalhar Na na Caixa. Caixa Econômica. Quer dizer, Então, porque, assim, vida era isso, essa nossa avó era, na verdade, professora primária, é, né? E que criou eles. E o suíço foi embora, e apesar de a gente até saber que hoje é uma família que é muito bem lá, com pouco contato a gente teve nesses anos todos, no fundo, né? Mas daí vem o Durst, no fundo, né? E, a, e, a, e eu sei que ele trabalhava, então, de dia, e, se eu não me engano, estudava à noite aqui estudava, na Maria Antônia, né? estudando, e quase se formou. Não se formou, é verdade. Não, os dois, ele e a irmã, la- Quase. tiveram que largar o curso por uma necessidade de trabalho e de mudança. Eu não sei exatamente de como é que foi a coisa, mas ele estava quase terminando, faltava alguns meses, e a irmã faltava um ano atrás. E ele, e eles tiveram que largar os dois estudavam filosofia e os dois tiveram que largar. É, Mas ele quase, assim, faltava meses para se formar. é. Mas aí ele conseguiu esse emprego no jornal, né? Que era Diário Associado, Acho que era. Diários Associados. E, e do jornal, eu sei que ele arrumou um emprego no rádio, que era justamente de pegar filmes que eram lançados na época, né? Filmes de grande bilheteria de Hollywood no seu máximo, e transpor para o rádio. Mas isso foi uma ideia dele. Acho que já foi Eu não sei se ele primeiro arrumou emprego no rádio, ou depois o que ele fez no rádio no começo. Eu sei que ele chegou a dar aulas de rádio. Ele tinha um grupo de alunos de rádio, e numa certa altura dos acontecimentos, ele teve a ideia que ele mesmo depois considerou completamente maluca, de adaptar grandes sucessos de cinema, que na verdade era a paixão dele,
para o rádio, quer dizer, só com barulho, sem imagem. E, de repente, isso foi um sucesso. Foi assim, primeiro os cegos todos ficaram maravilhados, e depois a coisa acabou sendo um sucesso. Então, ele acabou bem no rádio, né? É. Ele trabalhou um tempo no rádio sempre com, 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 com sucesso, com respaldos e sucesso. Mas Ah, essa coisa de copiar os filmes, digamos assim, ele justamente era uma coisa de que eles iam foi quando ele, na verdade, também faz parte do namoro. Na verdade, a minha mãe, o casamento deles, a relação deles, surgiu porque ele estava procurando vozes para o rádio, e a minha mãe queria ser atriz e fazia parte de um grupinho de teatro da igreja da Pompeia, onde ela nasceu. E, por amiga, soube e foi encontrar com ele, se encontraram, e ela leu poesia lá para ele, ele fez ele adorou ela, enfim. Aí começou um relacionamento e eles iam no cinema juntos, o namoro todo se dava no cinema, e ela taquigrafando o filme para ele depois adaptar. Então, na verdade, ela ficava taquigrafando no escuro, e com isso ele usava ele transcrevia os filmes para o programa de rádio dele. Então, isso, na verdade, acabou dando no casamento e na ligação deles, que durou a vida inteira, né? E na paixão por escrever também, né? Na paixão dos dois por escrever? Não, dele. A minha mãe também escrevia, mas o negócio dela era ser. Ela gostava de música e, e ser atriz. O negócio dela era ser atriz. E cantava. Chegou a estudar canto e tudo isso. Mas é que, por acaso, ela tinha feito um curso de taquigrafia, então calhou de servir para transcrever os filmes, né? Então, o namoro assim, foi tudo assim, nada foi convencional na vida deles. Tanto que a coisa começou assim, no cinema, taquigrafando, para depois botar no rádio um filme sem imagem. Bom, do rádio passou para a Televisão televisão imediatamente. imediatamente. Porque no primeiro dia quando foi feita a televisão, ele já foi trabalhar. Assim, vamos fazer a televisão, né, a Tupi? Então, vamos pegar as pessoas do rádio, e imediatamente ele e os amigos dele, né, o Túlio de Lemos. O grupo do rádio começou a televisão, né? Diretamente. E assim começou, né, na TV ao vivo, onde a minha mãe trabalhou muito também, né? Estava, evidentemente. Daí a história é a história da televisão, né? Que aí queria que falasse assim das adaptações, né? Que ele fez adaptações de vários programas, né? Eu estava vendo aqui. Também sobre Despedida de Casado, que foi a novela censurada, né? Que é bem Na verdade, interessante. eu sei pouquíssimo sobre essa novela. Eu sei que foi um duríssimo golpe a censura ter impedido. Ela saiu do programa com o Gaudêncio, na verdade, né? Ele tinha um programa na TV Cultura que era com o Paulo Gaudêncio, chamava Jovem Urgente. Jovem Urgente, que era sobre psicologia e psicanálise, né? Enfim, na televisão, era um grupo na televisão, basicamente. E dentro de vários casos desse grupo, surgiu a coisa da vontade de falar de casamento, e surgiu essa novela
que ele foi feito. Agora, o ano que eu não lembro. Eu não lembro o ano. Mas aí eu sei que. 77. É, Logo após Gabriela. Exato. é. E tava essa coisa de, mas a Globo falar sobre o casamento, não sei o quê. Eu sei que teve vários momentos até que, inclusive, eu lembro que teve uma famosa reunião com o Roberto Marinho, onde basicamente fala para ele, olha, você vai lá e fala que você é casado há 30 anos e tal. E o medo era esse, que era uma novela que pregasse contra o casamento, basicamente, né? Ele foi lá, que aqui, na verdade, que no fundo, enfim, que ele falava dos problemas do casamento, mas não, né, não é nenhuma bandeira de um lado ou do outro, enfim, né? Não era isso em pauta. Mas a novela acabou sendo, mesmo com o Roberto Marinho defendendo a causa, ela foi censurada. Provavelmente ela existe, mas eu nunca nem cheguei a ver. Ela existe escrita. Ela existe escrita, os scripts, né, dele, isso tudo acabou sendo guardado. Acho que até tem uma carta também Tem carta solicitando a aprovação da aprovação novela, tem carta explicando a novela. Agora, o que tinha realmente na novela, eu não sei. Acho que nós não sabemos. Um pouco, Eu sei que parece que o Fagundes disse recentemente, que numa entrevista muito recente, que a melhor novela que ele fez na vida foi justamente a Despedida de Casado, que infelizmente não foi para o ar. Aliás, foi ótimo, foi o Fagundes colocar isso. Na verdade, ele começou adaptando bem antes, né? Os contos, adaptou os contos de Chekhov, né? O Capote. Exatamente. Aí entra uma paixão por literatura com uma conveniência de ser mais fácil, não é mais fácil, mais palatável, adaptar coisas clássicas ou não clássicas, mas ir pegando outros textos. E, na verdade, então, ele adaptou muita coisa desde sempre, tanto coisas que ele achava maravilhosas como literatura, como coisas que ele achava que, na verdade, nem eram tão maravilhosas, mas seriam adaptadas e daí se transformariam em coisas mais interessantes. Na verdade, muito poucas coisas foram autoria. E as autorias sempre foram baseadas em alguma coisa também. Dificilmente, acho que nunca surgiram do nada. Mas muitas vezes é quase um escudo também, assim, também, né? Então, não, isso aí e tal. Apesar de que, assim, se você analisar de um livro virar uma novela, um livro tem, sei lá, né, 300 páginas, coisa assim. Uma novela tem mais de 1 milhão, entende? Quer dizer, então é óbvio que existe que é muito maior do que aquele livro, mas existe o escudo do livro, né? Assim, isso, então isso aí ainda mais numa época que a censura, que também isso vai ser comercial, não vai ser comercial, né? Tem vários vetores aí que podem, né, atrapalhar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ele adaptava coisas sempre para a Gabriela, por exemplo. O livro não tem quase nada do que está na novela. Tem uma mistura de outros livros do Jorge Amado com invenções dele. E ele, por exemplo, tudo isso foi até combinado com o Jorge Amado na época que ele fez a novela, né? Os coronéis, aquela coisa política toda, aquilo está em outros livros. Até em filmes também, a Paixão de Gaúcho, ele não pegou o Gaúcho, ele pegou outro livro do Zé de Alencar, na verdade, muito mais presente no Gaúcho do que o Paixão de Gaúcho. Então, ele sempre... ele
pegava, ele circundava toda a obra do autor que ele ia adaptar e filtrava, tirava e misturava. Pegava alguma ideia, uma coisa que o fascinava. Por exemplo, no Gaúcho, é a questão do cara curar o cara para depois matar Para ele. depois matar. É. Então, Então, em torno de uma chave, de um que ele gostava. algum achado, ele construía a coisa em volta usando outras obras do autor ou também inventando. O telhado, a Gabriela Isso. pegando a pipa no telhado, é invenção pura. Na verdade, aquilo foi da cabeça deles. Os coronéis, etc., até estão em outros livros, mas a pipa no telhado é invenção dele. E que é uma cena clássica, né? Quando fala de a Virou Gabriela, mostra a a Gabriela, é cena sempre ela clássica no da Gabriela. telhado, né? É. E aí tem outros, né? Rabo de Saia, que é baseado no seu Quequedum. É de um autor que eu gosto muito, né? Eu acho pouquíssimo valorizado, José Condé, né? Que é do livro Pensão, Riso da Noite, que eu encontrei recentemente, e eu vi o seu Quequé ali dentro, o Velho Nô, né? São um livro de contos que são maravilhosos, e foi também uma minissérie de 84, né? Mas ele também ele marcava os livros, né? Quando ele achava um livro, ele marcava os livros e dependendo da quantidade de informação que ele queria tirar de lá e do interesse, a coisa é mais ou menos marcada. E junto com o Condé, ele pegou vários outros livros, até Casanova, até outros que também ele juntou. Eu tive recentemente que pegar todos os livros que ele usou, olhar e ver as marcações para isso ser doado para a sala dele na Sala de São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. Então, eu achei, por exemplo, com relação ao Rabo de Saia, tem vários outros livros que ele caçou e juntou com aquilo, entendeu? Então, dificilmente, acho que é uma coisa só, é sempre um apanhado de acordo com os interesses e os gostos, principalmente os gostos dele. Aí depois de Anarquistas, graças a Deus, também, né? A coisa mais curiosa em termos de adaptação, assim, quer dizer, é o Grande Sertão. É o trabalho que envolveu mais tempo e em profundidade. Isso é visível, assim, na edição do Grande Sertão, que ele usou para adaptar, porque quando ele gostava do livro, às vezes ele comprava um outro igual para ter um bonitinho e um desgraçado, porque ia ser destruído. A versão oficial da adaptação do Grande Sertão não tem uma linha no livro inteiro que não seja marcada com cores diferentes para cada situação que o personagem ele tinha uma cor, ele marcava as cores e comentava. Então, o livro é reescrito e sublinhado inteirinho, mantendo a coisa do Guimarães, porque, na verdade, o livro era uma das grandes paixões da vida dele, né? Ele atravessou anos e anos e anos, não apenas trabalhando nisso, como lutando para ser feito, para botar na televisão o que ele considerava realmente uma super, ultra épica obra literária. Aí a sequência, então, das adaptações, né? Começando lá em 52, com a TV de vanguarda, né?
Pequeno Aham. Mundo de Dom Camilo, Cleópatra, O Sorriso de Helena, Teresa, O Cara Suja, Olhos que Amei, A Outra, Cor Sem Pele, Um Rosto Perdido, Meu Filho, Minha Vida, Feijão e Sonho, O Feijão Sonho Bolha, foi uma novela educativa, né? uhum, O Bolha, aí tem Teatro Cacilda Becker, Meus Filhos, O Capote, Duelo do Chekhov, aí vem 73, Fogo Morto, do Zé Lins do Rego, Gabriela, do Jorge Amado, Despedida de Casado, Nina, O Homem que Veio do Céu, Carga Pesada, foi roteirista do Carga Pesada, seria legal também, colaborador do Dias Gomes em Sinal de Alerta, coautor do Lauro César em Os Gigantes, Romeu e Julieta, adaptação de 1980 também, Obrigado, Doutor, Terras do Sem Fim, Anarquistas, Graças a Deus, Rabo de Saia, Grande Sertão Veredas, Memórias de um Gigolô, Gente Fina, novela, supervisão de texto, Tocaia Grande, Os Ossos do Barão. É muita coisa. É muita E coisa, né? tem o que nunca e tem o que não foi também, né? Tem Tem o Galvez, Imperador do Acre, por exemplo, que acho que ele passou uns 3 anos, pelo menos, tentando. E essas de tentativas, tem tentativas que a gente sabe, tentativas que a gente nem sabe. Eu sei que do Galvez, por exemplo, tem um monte foi assim, ele fez umas 5 vezes, refez, porque o Galvez sempre era uma coisa grande demais para Globo naquele momento. Assim, começou com 400 personagens, não tinha que diminuir, escrevia de novo, e acabou não indo. E alguma coisa sobre o Marquês de Pombal estava preso na garganta por muitos anos, porque eu achei um monte de referências e coisas sobre o Marquês de Pombal. Porque também tinha isso, uma paixão por algumas figuras que ele realmente tentou, né? A coisa sempre era mostrar aquilo para muita gente, a ideia fundamental. Por isso, a coisa de televisão e de sempre querer fazer uma coisa maravilhosa para bastante gente. Você tem esse material do Galvez? Porque o Márcio Souza ia adorar Não, saber disso. não. Ah, que pena. Infelizmente, não, acho que ele sabe. Eu não Uhum. sei qual foi a relação, porque é que tá. Teve épocas que a gente conviveu loucamente. Quando eu era nenê, criança, eu convivi loucamente, mas era criança. Então, tem uma série de questões que não assumiram. E depois teve épocas da vida que eu estava distante e o Marcelo estava mais próximo. Então, a época do Galvez, eu sei, eu vi ele fazendo. Mas o que levou esse material do Galvez, o livro do Galvez, por exemplo, acho que alguém roubou ou ele deu, ou qualquer coisa assim, porque eu não achei nem o livro do Galvez. O Galvez eu lembro, eu sei porque eu lembro, mas não que agora, fisicamente, eu tenha encontrado alguma coisa como encontrei de várias outras, né? Então, eu não sei se existe essa adaptação, se alguma das adaptações do Galvez chegou aí para a Sala São Paulo, porque, na verdade, ele não guardava as coisas. tem isso. Ele não guardava nada. Ele era caótico estudava os assuntos mais variados por obrigação profissional, teve que entender de ciência, de medicina, de direito, de magia negra, de tudo que você quiser. Então, ele anotava as coisas, anotava lápis ou escrevia, jogava fora e imprimia aqueles impressos em stencil, os textos, e se não fosse a minha mãe guardar tudo, Ela que ela organizava. corria atrás e guardava pega aqui, tem um aqui, e pegava uma versão já usada, né, da coisa, e guardava, e fazia uns pacotes. E isso tudo, as coisas dele só se salvaram por causa disso, porque por ele não salvaria. Ele era
as coisas dele iam se consumindo sozinhas, porque ele não fazia questão de guardar nada. O que foi preservado foi a minha mãe. E, aliás, profissionalmente, quem saberia falar tudo sobre ele seria ela. Porque, na verdade, ela acompanhou a vida profissional dele inteira, o tempo inteiro, e fazendo coisas juntos. Nós fomos filhos, ele foi, como pai, foi a Glória, mas a gente foi filho, ele nunca envolveu o trabalho dele com a gente, né? Nunca, a gente sabe, então, as coisas meio espalhadas. Só agora, como eu tive que mexer em todos os livros dele, eu achei algumas coisas que eu consegui juntar, mas, inclusive, muita coisa falta, que eu sei que aconteceu, como o Galvez, que não achei nada do Galvez. É só na minha cabeça. Não sei se ficou tudo com a Globo. Ele tinha turmas que trabalhavam com ele, né? A partir de um certo ponto, vinham aprendizes. Isso foi uma coisa mais recente. Bem mais recente. No começo era... Ele trabalhou sozinho anos e anos e anos. Aí a Globo começou a mandar... Isso foi, até você citou esse pedaço aí com o Dias Gomes, isso foi porque o Dias teve um ataque cardíaco, alguma coisa muito séria que fez ele se afastar, e meu pai teve que substituir, porque os autores todos sofriam muito por isso, eles trabalhavam sozinhos, e eu lembro que ele falava, tem que escrever 17 páginas por dia, se não escrever 17 hoje, amanhã vai ser 34, então era uma coisa assim insana, sem perdão, vamos dizer assim. E todos ficavam doentes, todos. Os autores ficavam doentes, tanto que tinha que substituir. Aí começou essa coisa de grupo um pouco, para aliviar um pouco essa tensão, inclusive. Né? E eram grupos aprendizes, né? Que hoje, na verdade, alguns estão escrevendo. Exato. Né? Já teve a Duca Rachid, trabalhou com ele muito tempo. O Mário, Então, eu não sei nem se com alguém do grupo ficou material dessas coisas que não sei se estão desaparecidas ou não. O Alcides Nogueira também, né? Começou com ele falou no nosso encontro que deve muito ao Durst. Assim, ele fez um depoimento muito bonito sobre o Durst, que a gente fez o ciclo, né? Anterior agora essa comemoração ao centenário, né? A gente fez um ciclo com as obras do Alcides Nogueira. E aí, na nossa avaliação, no feedback sobre o trabalho, ele falou muito do Durst, assim, que deve a carreira dele assim na televisão por indicação do Durst. O Alcides, na verdade, eu nem sabia direito. Eu também não sabia. Agora, tem todo um grupo deles que, nessa época aí do início da televisão e tal, eles, na casa da minha avó, eles alugavam e hospedavam amigos e grupos durante... Não, teve uma... Eu nasci, quando eu nasci na Bela Vista, no Bexiga, era pensão a casa, porque a irmã estava tratando de tuberculose e eles precisavam manter a irmã em Campos do Jordão, então teve uma época que a casa virou meio pensão. E por essa pensão passaram algumas figuras, vinha o pessoal do rádio que vinha do interior, então o Lima Duarte morou lá, o Avancini morou lá, o Dionísio Azevedo morou lá, se criou um grupo muito ligado. Tunis. Mas o Antunes não chegou a morar na pensão. Não sei se, bom, mas, enfim, daí o grupo se alastrou, mas, enfim, teve um núcleo que morou junto uma época, todos, né? Então, aliás, foram todos juntos para a lua de mel do meu pai com a minha mãe. Que é foto. Ele levou os amigos para a lua de mel.
Isso tem até foto. E o Lima é o sobrevivente Desse grupo. desse grupo. Ele é o que restou desse grupo, desse primeiro núcleo. Porque o Lima começou com o papai. Quer dizer, ele Ele começou. foi procurar um trabalho no rádio e Ninguém queria dar o trabalho para ele, porque disse que ele tinha uma voz pavorosa, mas o meu pai gostou da voz dele, porque achou uma voz brasileira e começou a usar ele. Então, a Avancini também, quando veio não sei da onde, também era novinho, também era pós-adolescente, assim, quase, também morou lá um pouco. Eu não sei mais, porque eu era o bebê da casa e só sei disso por histórias, né? Mas deve ter sido. E fotos Essa pensão é aquela da Rua dos Ingleses, dos Isso. franceses. dos franceses. A pensão foi uma coisa, quer dizer, para nós é quase ficção, né? Porque o Marcelo nem existia ainda, não estava nem programado e eu era nenê. Então, tudo que a gente sabe foi contado ou descoberto depois. Mas eu sei que dentro do aperto financeiro e também desses amigos que ele fazia, aí, tipo, como o Lima, por exemplo, que veio e não tinha onde dormir e tal, então é assim, vai dormir lá em casa, né? Acho que tinha os pagantes e devia ter os não pagantes também. Exatamente. Essa parte nunca se soube. Eu sei que sempre assim, as pessoas estavam lá era para ajudar de alguma forma. E parece que o Lima foi realmente ajudado. Ou ajudar ou ser ajudado, ele vai nos ajudar. Né? E a gente sabe porque, como o meu pai e a minha mãe, eles sempre trabalharam muito, né? A minha mãe sempre, o trabalho de atriz também sempre demandou muito a ela e tudo. Quem, no fundo, a gente teve uma babá, assim, uma mãe de criação, que a gente chama, que na verdade Criou ele. criou meu pai. E assim, criou, ela era provavelmente. Ela é a única pessoa que viu meu avô antes dele ir embora. E ela durou até a idade adulta do Marcelo. Então, ela foi nossa segunda mãe, entendeu? A gente trata ela. Segunda mãe dele também, de certa forma. E ela que nos contou praticamente tudo isso. Então, é a visão dela da história da Maria, entendeu? E ela também é engraçada porque ela fazia parte desse mundo dos comentários das coisas que ela gostava ou não, enfim. Ele era sempre queria saber muito sempre a opinião de todos sobre as coisas que ele fazia, e independente do que fosse, se aquilo era, entendeu? Era interessante, convincente, o que seja. Então, a discussão sobre as coisas que se passava na novela e tal, sempre foi uma coisa completamente aberta na casa, entende? É o assunto da casa, vamos dizer assim, né? Mas quando estava no ar, exatamente. né? Assim, pronto. Antes era uma coisa só se a gente procurasse ou se calhasse mas porque na verdade ele trabalhava quieto, né? Ele trabalhava fechado, sozinho. E densamente, assim, uma coisa era uma coisa que não dava nem para interromper, assim, essa coisa de ficar doente, de escrever sozinho, de ser ela virava uma coisa que não dava para interromper aquilo, ele mal parava para comer. Então não se sabe muito, quer dizer, a minha mãe realmente que saberia, a gente sabe menos, a gente sabe pedaços, né? E alguns contados por ele, outros contados pela própria babá, outros contados por quem quer que seja, entendeu? O Zé Antônio de Souza trabalhou com ele, não trabalhou? Quem? O autor, Zé Antônio de Souza. Eu não sei. Eu não sei. Não. Não sei, porque às vezes ele pegava colaboradores específicos para algumas coisas, tipo
O Tom Zé trabalhou com ele, Isso. o Gaudêncio trabalhou com ele, o Tom Zé na Gabriela e nas coisas relativas a Nordeste, tudo isso. Até um certo ponto, né? Depois a própria Globo começou a fazer a parte dessa coisa de linguagem, dos sotaques e tudo isso. Quando não tinha informação sobre isso ainda, ele procurava Por conta dele. por conta dele. Então, o Tom Zé, ele achou por conta dele para fazer, contratar o Tom Zé para fazer a novela junto, né? Então, ele ficava escrevendo e o Tom Zé dizendo como é que seria aquela fala dita, né? Na linguagem local. Agora, esse que você citou, eu não sei, pelo menos. Você também não, né? Não sei. Eu fiquei achando interessante vocês contando essa trajetória dele vindo de filosofia e depois a paixão pelo cinema, né? Como que essas duas coisas somadas desembocam na televisão, porque é uma paixão que não é tão frequente assim na televisão, que eu gosto do texto. Eram bons autores. Era Só um bom. texto, é importante. É. E, ao mesmo tempo, o cinema, a arte da imagem, né? Que quando fala da história de pegar a pipa no telhado, é uma coisa, uma construção típica de resolver numa imagem um monte de características do personagem e da linguagem da televisão. Então, eu fiquei viajando, quando eu falei, eu estou viajando, eu estava viajando mesmo, nisso que vocês estavam contando. Eu acho fascinante, porque é uma soma de toda uma experiência tão múltipla. Na verdade, tudo com relação à vida dele é uma espécie dessa soma que você está se referindo. É muito claro isso quando a gente, para a gente que conviveu, né? Ele era realmente soma de tudo isso. Ele tinha paixão por imagem bonita, ele colecionava revista e imagens bonitas, não saía do cinema um minuto, sempre que podia, tinha fascínio pela coisa da imagem, mas, ao mesmo tempo, literatura sempre foi absolutamente presente na vida dele, desde sempre. E filosofia, quer dizer, filosofia desembocou na literatura, assim, ele tinha livros antiquíssimos, até junto com os livros da Faculdade de Filosofia, com livros, os Platões, ele tinha junto a livro comprado em sebo de todos os autores russos e tudo isso. Quer dizer, então foi uma coisa de junção mesmo, de palavra com imagem, e de lidar com isso, e ter uma... Ele tinha uma ligação com o visual muito grande também. Tanto que ele mesmo falou assim, como é que eu fui capaz de fazer um programa que eu fazia só o som do filme? Ele disse que ele ficou muito... que um dia ele recebeu a carta de uma associação de cegos assim, que amavam o programa. Era tipo, o programa mais preferido, porque era, claro, foi o primeiro que tinha uma descrição de sons né, e ambientes e cheiro e luzes, né? E ele ficou falando assim, não, quase que é surrealista, né? É maravilhoso, mas enfim. Como é que eu pude fazer? Exatamente. E deu um trabalho louco, tinha som assim, em barulhinho em 14º Para poder plano, contar aquela para poder imagem. contar aquela imagem, entendeu? E ao mesmo tempo, ele sempre, assim, apesar da força da palavra e do cuidado, ele sempre foi assim, o defensor da imagem. Assim, tanto no próprio no script dele, que você vê o peso da descrição da imagem, como é gigantesco em função dos diálogos, né? E a coisa de o diálogo não ser redundante com a imagem, né? Na verdade, você está... O diálogo tem uma parte da história, mas
a coisa ser contada pela imagem. Os scripts são muito... Ele arrumou uma maneira de diagramar a página dos scripts, onde tem uma parte central com o diálogo e os atores, e nas laterais, descrição da situação e das imagens. Então, ele compunha a coisa inteira, escrita. Daí também, acho que ele, quando encontrou o Avancini, por exemplo, ele achava que era quem ele achava que dava vida, botava em prática da melhor maneira, da maneira mais próxima que ele imaginava o que ele tinha escrito, o que ele tinha descrito no script. Porque são todos, é sempre muito descritivo o que ele faz, o texto dele, o script, né? Porque tem que ter o diálogo, mas é sempre muito descritivo. Eu também não conheço, não sei muito, mas já me falaram que assim, ninguém fez scripts tão descritivos quanto ele, nem daquela forma. Isso a gente percebe pelos textos de teatro também, né? Que a gente não falou, que é legal também falar a respeito. A gente fez, em comemoração ao centenário, né? A Rosa Lúbrica, o 10 para 7, que é aquele programa de perguntas e respostas, que está muito atual. É o Céu ao Limite, né? É muito atual. O personagem é baseado, porque ele fazia, ele teve duas vezes na vida, ele teve que escrever para o Céu ao Limite, para o 8800, que ele, na verdade, detestava, mas né, a coisa de programa de perguntas e tal, mas ele ficou fascinado pelo personagem, né? E a gente sentiu muito isso ao gravar, né? Que é um texto muito rico em detalhes. Então, como que a gente... Foi a dúvida, né? Como que vamos fazer isso pelo Zoom, né? Porque nós gravamos pelo Zoom, cada um em sua casa, como estamos fazendo agora. Então, isso aqui, que é uma coisa que eu não sei o que é, porque é um texto de teatro lido pelo Zoom, né? Que tem uma câmera que ao mesmo tempo é o audiovisual, né? Que você não pode, você está com quase um super close no rosto, você não pode exagerar da forma que exagera no teatro. Se você tirar a imagem, vira rádio, né? Então, é uma coisa híbrida que a gente não sabe o que é, a gente está brincando com isso. Só que oferece uma série de limitações para a gente fazer. O Zoom não gosta de agudo, né? Então, se uma atriz vai lá dar um berro, a Gabi tem sempre esse problema, né, Gabi? Gabi, deixa menos agudo, porque o Zoom ele deixa mudo, né? Então, por isso que a gente grava os programas, porque já são previstos esses imprevistos, né? Foi muito agudo aqui, ou travou. Então, tem tudo isso. Fazer musical é impossível, né? Até dá, mas dá um trabalho imenso até descobrir. Então, tem todas essas questões. E o texto ele é enorme, né? A gente gravou em duas partes, em 2 dias. A gente separou por núcleos, né? Que é o núcleo do Nemésio com a mulher e com o amante, e depois tem as sequências do programa e depois a repartição, né, que ele trabalha lá. Então, é muito legal isso, 10 para 7, né, que mostra todos os poemas de Castro Alves, que entra e vem a amante, né, o significado de Rosa Lúbrica, né, que eu fui saber pela peça o que significava isso, que é a vagina, né, que o Castro Alves cita ali. Eu queria saber, eu não encontrei esse poema. Você sabe me dizer que ponto ele se refere a Rosa Lúbrica? Porque eu procurei tudo, espumas flutuantes. Você sabe, eu não sei, Gabi? mas eu sei que ele falou que isso era uma coisa do Castro Alves. Eu não sei se... eu lembro de... esse comentário
explicando o porquê do nome, né? E que era uma coisa do Castro Alves. Agora eu não lembro, não sei exatamente o poema do O Castro Alves. poema. Uhum. É. A gente E até ela achou, ó, A primeira a versão. versão da ela ainda é com 10 para 10 para 7. 7, A nossa. gente não sabe por que chama assim. Não, porque ele acordava 10 Ele para Ah, 7. acordava 10 a para hora da 7 para ir trabalhar. Todos ah, os dias ele tinha que levantar 10 para 7 para então é trabalhar. isso, é. E É, aí mudou para Rosa Lúbrica. é. Mas é legal, tanto que eu vou colocar os dois títulos, né? 10 para 7 ou Rosa Lúbrica. Então é legal É. para ter isso, porque aqui tem a urna, que eu A acho urna, A urna. a formidável, urna. né? Então, os Esse é, textos que foram aqui começou no teatro, começou com Sangue no Domingo, né? Que é, foi o Romeu e Julieta passado no seu bairro, a Penha, e E virou resultando jogo de futebol. fanatismo, no jogo de futebol. fanatismo futebolístico entre nós, focalizado como uma nítida sobrevivência medieval. Peça montada no Rio, sob a direção de Zimbinski, com Ronaldo Daniel, hoje Ronald Daniels, né? Aquele ator que está no Royal Shakespeare Company, não é? É É. esse mesmo, não é, Gabi? Né? E no papel principal. Daí tem o Dramalhão, a via preferencial, né, nas palavras do Anatole Rosenfeld, uma peça instintivamente brechtiana. Então, antes dos princípios do Brecht ter sido divulgados no Brasil, o Deleuze já tinha feito isso em Dramalhão, Já era via presbiteriano. preferencial. Isso. Bom, ele adorava É, o o Brecht, Brecht. sempre, Brecht foi um dos heróis é, da vida. a vida inteira, assim, acho que desde que ele leu alguma. É. E a gente vê isso nos 10 para 7, essa quebra, né? É, da ação contínua. Você vê as cenas cortadas, vê o momento, até a loucura, né? O personagem chegar na loucura e esse tempo passando e, e os programas, o corte, a gente sente isso, né? No próprio texto. E 10 para 7 nunca foi montado, né? Só Não. só ganhou prêmio em 64 pelo Serviço Nacional de Teatro. E aí tem outras peças, Papel Queimado e A Urna. São essas peças que estão marcadas aqui nessa coleção. Mas ele escreveu mais coisas em teatro ou não? Ou só essas Ah, peças mesmo? parece que sim. Mas nada foi nem divulgado, nem publicado. Tinha o Teleteatro 2, né? Então tinha várias coisas que foram para o Teleteatro 2. Claro, e teve o Cacilda Becker e tudo isso, mas peça de teatro como O Sangue no Domingo, por exemplo, que foi encenado não foram. Não, tem, mas coisas, rascunhos, provavelmente. E é muito legal. Eu procurei lá no Centro Cultural, não encontrei o papel queimado. Eu vou ver, na SBAT também não tem, Sim, é né? difícil, não tem em casa, quer dizer, com a gente não tem. E foi tudo para. O que tinha foi para a Sala São Paulo. E aí tentar achar isso. Porque o Sangue do Domingo também não encontrei. Então, só estou com esses dois, né? A Urna e a Rosa, ou 10 Lúbrica. para 7. E de descrição de textos são esses aqui que. Se bem que esse livro aqui do Brasiliense de Bolsa é de 68, né? Então, é que nesse período também ele se dedicou muito à TV, né? Então, TV Isso. Sempre, tem tudo isso, né? Que consome tempo e aí não. Mas o que ele fez pela TV é uma coisa extraordinária. Aí veio Tocaia Grande, que foi uma novela longa também, que durou, acho que 1 ano e meio, né? No ar, se não me engano, foi mais de quase 300 capítulos, não é isso? Ou estou não enganado? sei, não sei te Foi uma responder isso. novela da Manchete, Foi. que ele escreveu com a Duque, inclusive. A Duque escreveu com ele, na verdade, né? Isso. Isso mesmo. Tocaia Grande, acho que teve 270 capítulos, mais ou menos, que nessa época as novelas
da Manchete iam bem, né? Durava muito tempo. E aí o último trabalho dele na TV foi Os Ossos do Barão, no SBT, é isso? Foi. Ele morreu com a novela no ar. Nossa, eu lembro que teve. Foi em 97 Foi em isso. 97. Ele ia fazer ele tinha contrato com o SBT, era para É. 3 novelas. Com o Silvio eram 3 novelas. A segunda que ele ia fazer, ele ia refazer a Nina. Eles estavam. Porque a Nina, na verdade, quer dizer, a origem da Nina lá era a minha avó, né? A mãe professora dele. Eles iam refazer a Nina, e a terceira, acho que não tinham pensado ainda. Mas durante Os Ossos do Barão, ele morreu. Acabou de escrever, foi para o hospital e praticamente não saiu. E assim, o que eu sinto no teatro, em geral, eu percebi como os autores brasileiros são desvalorizados, né? Desde os que estão vivos, né? Há quanto tempo a gente não vê uma montagem de um texto do Lauro César Muniz, ou do Dias Gomes surgiu agora também pelo centenário, né? Que ele, o Jorge Andrade, é um trio de autores esse ano, de grandes autores, né? Que completam 100 anos. Jorge Andrade, Dias Gomes e o Durst. E pouco se fala, né, chega esse período que aí começa não, Dias Gomes teve ocupação ali no Itaú Cultural, né? Que é bem legal. Teve. Mas eu sinto essa falta, né? Por que que as pessoas não montam? Porque não está datado. Se olha 10 para 7, é muito atual. Parece que, como a gente sempre fala, foi escrito hoje de manhã. Né? É muito, a comunicação é muito rápida, né? Muito direta, muito, ainda mais agora, né? Com esse jogo. A gente fez como se fosse as referências, né? Que a gente tinha, porque eu não lembro de Céu Limite. Pelo que ele descreveu no texto, eu falei, parece aquele programa de domingo do velho da van, em que É, coloca a pessoa no mercado coloca o carrinho, enche de compra, e aí vai perguntando, e aí se a pessoa erra, vai tirando as coisas que ela pegou, e no final ela sai de lá sem nada, pior do que entrou, e com o emocional lá para baixo, completamente enlouquecido, né? Então é muito isso, né? É uma comunicação muito direta. A urna, né? Que é a urna funerária, até falei com você, né? Que seria perfeito para fazer esse ano, né? Não, até porque a urna, né? O nome, isso antes das eleições, que você pensa que é uma urna presidencial, né? E no fim é uma urna funerária, né? É muito legal isso. Então, daí a gente já pode ir encaminhando para o final, aí para falar um pouco do teatro e por que vocês acham, por que não há montagens né, desses textos? Eu queria perguntar uma coisa em relação ao tempo de televisão, que é um tempo em que a televisão era uma coisa. No início, eu estava pensando na Tatiana, se eles tinham tido contato, na se tinham. Belic, É, muito, Muito. muito, muito. e o que que tem dessa televisão do início e as transformações por que vai passando. Se isso foi uma coisa absorvida com tranquilidade ou bagunçava muito. Ah, bom, não sei. Eu sei, com relação à Tatiana, eu sei que eles eram super ligados. Era uma coisa, uma relação. Eu pensei, até me levavam na casa deles, então eu lembro. Enfim, agora, as transformações da televisão, não sei. A Globo nunca facilitou muito as coisas. Quer dizer, não era fácil para ele acompanhar
na verdade, querer sempre estar fazendo uma coisa mais importante à frente, mais inteligente à frente. Que então, correr em cima do inteligente, que continuasse popular, que pudesse se manter culturalmente importante. Isso foi uma luta da vida, entendeu? Isso, com certeza. Foi transformar, fazer com que a televisão se mantivesse, se transformasse numa coisa realmente importante em termos culturais e artísticos, e que isso permanecesse, e a permanência disso no tempo, na verdade, foi a luta dele. Num certo sentido, é o que ele buscou a vida inteira. E buscou na televisão pelo alcance da televisão, que ele achava muito importante, socialmente importante, pela quantidade, pela visibilidade da televisão. Ele abriu mão, inclusive, de certa maneira, de cinema e de teatro em função de televisão, por isso, porque para ele o negócio era arte e cultura espalhada. E ele viveu para isso. E que era o mesmo desejo da Tatiana também, né? Quando começou o Teatro da Juventude, lá em 1952, televisão tinha 1 ano e meio, né? No Natal de 51, que eles apresentaram Os Três Ursos, que é aquela peça de Natal, final do ano. Daí, no ano seguinte, já começa o Era Uma Vez, Teatro da Juventude. E você vê que tudo, né, o trabalho da Tatiana também, tudo era baseado em literatura, na melhor literatura, né? Então... Não, e essa relação com a Tatiana foi longa, porque se eu me lembro, e eu nasci em 51, quer dizer, então, se eu lembrar claramente, é uma coisa que durou alguns anos. Porque a Tatiana permaneceu na TV até 64, né? Depois, 68, eles foram para Bandeirantes, aí já era videotape, e o Júlio Gouveia já detestava videotape, porque ele tem até o material dele, um áudio que ele fala do... Até mandei para você, Gabi, que ele fala do assim, que perde, né? Perdia realmente a adrenalina, e que ele se incomodava que uma vez foram gravar ali na Itajaçu, onde eles moravam, né? Lá no Pacaembu, foram gravar, sei lá, uma cena, uma externa, ali em que o personagem saía da porta de entrada, lá onde era a sala da casa da Tatiana, e até o portão. Diz que ficaram uma tarde inteira para fazer aquilo, e no dia seguinte retornaram para finalizar, que não tinham aprontado. Então, essa questão que deixou ele desanimado com a TV, né? O fato de existir o videotape. Quer dizer, ele preferia ao vivo, mesmo sendo uma coisa mais rústica, né? Porque tinha adrenalina. Ele era médico, né? Então, isso era para ele, a adrenalina era importante, né? Tanto que ele ameaçava furar os olhos com saca-rolha. O Ricardo que contava essa história, que quando o programa começava ruim, ele pegava o microfone lá, começava a fazer um chiado, né? E pedia para o técnico tirar a TV do ar, né? Como se fosse um problema técnico. E aí pedia para os atores recomeçar o trabalho, né? Porque tinha começado ruim. Então, essas coisas, né? Com certeza o Dersi também passou. E tem a única vez que eu ouvi foi numa entrevista no Roda Viva com Daniel Filho. A gente tem todo o prazer do mundo de falar do pai e da nossa mãe. E da mãe, que foram realmente pessoas absolutamente especiais e diferentes. Quer dizer, e fico contente de vocês fazerem essa homenagem para ele no centenário,
que, na verdade, 100 anos do nascimento do homem mais moderno que eu conheci na minha vida. Sem a menor sombra de dúvida, né? Ele foi... pioneiro é pouco, ele foi moderno a vida inteira. Foi contemporâneo a vida inteira. Em tudo. Nas atitudes, na cabeça, em tudo. Nos atos, sempre. Ele nunca foi... com ele, nada foi... nada foi deixado de lado ou esquecido ou mal feito, assim. Ele viveu a vida bem feita o tempo inteiro, assim. É uma coisa... fez tudo direito. Se matou para fazer tudo direito. Eu vejo a Bárbara aqui, eu estou olhando agora, estou olhando sua mãe. Nossa, como vocês são parecidas, né? É muito o jeito de falar, né? É incrível. Os dois, né? É muito legal. Vocês são praticamente cópia da mãe e cópia do pai. É muito legal, muito legal, muito legal. Já teve uma ocasião em que teve alguma... Quando ele estava ligado a coisas com ciência, alguém foi fazer uma coisa de genética com ele, justamente usando a semelhança, assim, o casal fez 2 filhos absolutamente em épocas completamente diferentes, absolutamente um DNA legitimíssimo, assim. Nossa, maravilhoso. Muito legal. Tanto que quando abri, fiquei impressionado, né? Porque eu não conhecia você. A Marcelo já tinha visto, então eu falei, nossa, como é parecido, muito legal. E muito contente em podermos celebrar esse centenário, como vocês dissem, do homem mais moderno que já existiu nas artes, né? Então, um grande beijo, pessoal, valeu mesmo. Obrigado. Estamos à Até a disposição. próxima. Obrigado, obrigado, Gabi.